Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 38 até o 48. Uma passagem muito conhecida, essa parte, quando se fala da viúva que depositou apenas o que ela tinha, ela depositou tudo ali naquele cofre, querendo contribuir, agradecendo a Deus pelo dom da vida dela, uma viúva que não tinha nada. Ela depositou o que tinha. Jesus ficou maravilhado, fazendo até a comparação com os outros, os ricos que vão lá, que dão, que fazem obras de caridade, mas eles dão o que sobra. Aquela mulher deu tudo o que tinha. Mas é importante notar aqui uma coisa, a primeira parte do evangelho de hoje. Vejam só, Jesus está dizendo para que nós tenhamos cuidado com os doutores da lei. Os doutores da lei, para compreender melhor, eram aqueles que interpretavam a lei de Deus e passavam ali para os judeus entenderem melhor o que se estava sendo falado. É mais ou menos o que acontece nas homilias. Nós, sacerdotes, ao proclamarmos a palavra de Deus, como estou proclamando aqui agora, como eu acabei de proclamar, agora estou ensinando, porque tem muitas coisas que nós não entendemos. Só que o que nós observamos aqui é que os doutores da lei, eles caíram no pecado da vaidade. Eles caíram no pecado do orgulho. Eles já não pensavam mais em Deus e em levar as pessoas para Deus. Eles estavam mais preocupados consigo mesmo. Por isso que Jesus mostra, né? Eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Estão entendendo? O que é que pode acontecer com um pregador? O que pode acontecer com um sacerdote que está ali para salvar almas, que está ali para levar o evangelho, para salvar as almas, lembrando que Jesus falou para isso para os discípulos. De hoje em diante vocês serão pescadores de homens, pescadores de almas, para salvar almas. E, no entanto, esqueceram. E já estavam
no caminho da vaidade. Eles queriam não mais que as pessoas olhassem para Deus. Isso não estava assim tão visível, né? É que eles caíram na tentação. E eles queriam que as pessoas se voltassem, era para eles. Estão vendo a vaidade, o que é que faz? É uma coisa que eu me preocupo muito hoje, né? Quando as pessoas aí falam, né? Eu tenho um monte de seguidores. Precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós, no caso nós sacerdotes, nós precisamos sim levar as pessoas a Jesus. Nós somos instrumentos de Jesus. Mas não é a nós que as pessoas têm que seguir. As pessoas têm que seguir Jesus. Nós temos que apontar nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu me lembro de São João Maria Vianney, quando ele estava indo para Ars e ele não sabia o caminho e chegou num momento que tinha 2 estradas e ele ficou se perguntando qual é a cidade de Ars, porque ele estava indo para se tornar pároco de lá. E tinha um jovem ali e ele perguntou para o jovem, me mostre. Ele pediu para o jovem, né? Me mostre o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho do céu. Me aponte para onde está Ars e eu apontarei para você o céu. E esse jovem apontou, o curador se foi e ele realmente, esse jovem, depois se tornou santo, morreu santamente, graças às pregações do Curadarço. Porque o Curadarço, ele não pensava em si, ele não olhava para si, ele olhava para Deus e ele encaminhava as pessoas para Deus. Ele não se deixou levar pela vaidade. Ele não formou discípulos para ele, ele formou discípulos para nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas se voltavam para Jesus, embora as pessoas o procurassem para aconselhar. Mas nele, naquela pessoa, eles encontravam com Jesus. Por isso, o cuidado que nós devemos ter para não ficarmos abismados com as pessoas que estão indo atrás de nós e presos a nós. Eles podem ir atrás de nós, mas é ir atrás de nós para encontrar-se com Jesus e permanecer com Jesus. Então eles estavam presos às suas vaidades. E a outra coisa que acontecia com eles, por isso que Jesus mostra também a viúva, que não tinha nada, só tinha aquelas 2 moedas e ela depositou aquelas 2 moedas ali naquela caixa lá, né, onde se depositava as moedas. Ela depositou somente o que tinha. E aí Jesus agora está falando que os doutores da lei, eles devoravam as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Então, eles iam para a casa das viúvas, essas viúvas que não tinham com quem contar, e lá faziam belas orações, e depois eles cobravam, eles pediam. E aquelas mulheres, não tendo mais o que ter mesmo, acabavam até dando, porque não faziam por amor, faziam para ganhar dinheiro. Então veja 2 coisas que aconteciam com os mestres, esses doutores da lei. Caíram na vaidade, se colocaram como mestre, ficaram na frente de nosso Senhor, de Deus, caíram nesse pecado da vaidade e faziam as coisas para obter dinheiro. E aqui Jesus fala uma coisa assim tão dura que às vezes nós lemos e
e não nos deparamos e deixamos passar. Jesus diz assim: por isso eles receberão a pior condenação. Tá vendo? Aqueles que não levam uma vida com Deus, no caso eles, que são chamados a ser instrumentos de Deus, a levar a boa nova para salvar almas, se perderam se voltando para si mesmo. E Jesus está dizendo que eles receberão a pior de todas as condenações. Meu Deus do céu! Aqueles que se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, querendo ser mais do que Deus, poderão até se perder. Vocês vejam que Jesus, no caso, coloca nós sacerdotes, bispos, para sermos instrumento de salvação para os outros, para salvar almas, e levados pela tentação por Satanás. Vamos nos voltando para nós mesmos, vamos achando que somos melhores do que os outros, aí agora queremos ser cumprimentados, ou seja, queremos os privilégios, nunca querer ficar no último lugar, mas sempre no primeiro lugar, se perdendo numa vaidade. E aí Jesus está dizendo que aqueles que vivem desta forma receberão a pior de todas as condenações. Sejamos humildes. Que Deus me dê a graça da humildade. Que eu tenha no meu coração, eu como sacerdote, por isso que eu estou falando agora de mim neste momento, meus irmãos, porque eu não quero apontar os erros dos outros, não. Porque eu também tenho os meus pecados. Então, eu quero agora pedir a Deus a graça, Senhor, não permita que eu me deixe levar pela vaidade. Não permita, Senhor, que eu me ache como o mestre, sendo que o Senhor é o mestre e eu o Senhor. Que eu não caia na vaidade, Senhor, de achar que eu tenho um monte de seguidores, enquanto os seguidores devem seguir a Ti, Senhor, seguir a vós, ó Santíssima Trindade, e ir para vós. Não permita que eu me deixe levar. E aí você que está me ouvindo agora, rezem pelos sacerdotes, pelos nossos bispos, para que nós tenhamos apenas uma preocupação, levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para salvar as almas. E que nós façamos como São João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Interessante que os discípulos de João Batista, eles foram lá se queixar com João Batista, dizendo para ele que Jesus estava batizando mais pessoas do que ele. Eles caíram na tentação e querendo levar essa tentação também para São João Batista. Olha, o mestre lá, Jesus está batizando mais pessoas do que você. E João Batista diz: convém que ele cresça. É isso mesmo. As pessoas devem ir para ele, devem segui-lo. Eu sou essa voz que clama no deserto. Eu sou uma seta que aponta para ele. Não é para mim. Não é a mim que vocês devem seguir. Tanto que São João e Santo André, eles eram discípulos de João Batista. E depois eles acabaram, no caso, seguindo o Senhor.
Tanto que João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles passaram a seguir nosso Senhor. E quando Jesus olhou para eles, que viram que eles estavam seguindo, isso aí vocês podem ver no capítulo 1 do Evangelho de São João. Jesus disse: o que é que vocês querem? Senhor, nós queremos te seguir. Aí Jesus disse assim: vinde e vede. Ou melhor, eles disseram: Senhor, onde é que você mora? Jesus disse: vinde e vede. E eles foram, e ali fala que eles passaram, a partir daquele momento, eles passaram a não seguir mais João Batista, mas passaram a seguir Jesus. Os mestres da lei caíram na vaidade. Os mestres da lei caíram no pecado da vaidade, da prepotência. Faziam tudo para ganhar dinheiro, usando da missão que eles tinham, e uma missão grandiosa. Então, usando da missão para se tornarem ricos, pegando das pobres viúvas. E Jesus disse: eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso eles receberão a pior condenação. Que nós, sacerdotes, os bispos, nos preocupemos apenas com a salvação das almas. Sim, o trabalhador ele é digno do seu salário, sim. Mas nós não devemos fazer por vaidade as coisas e fazer para ganhar dinheiro. Mas dentro do nosso coração precisa existir apenas um desejo, que é a salvação das almas. Salvar as almas. Nós não temos seguidores. Nós somos instrumentos para levar as pessoas a seguirem nosso Senhor. Porque um dia todos irão passar. Todos nós iremos passar. E deve ficar somente nosso Senhor. Por isso que São Paulo, lá na carta aos Coríntios, eles falam, né? Aqueles que eram seguidores de Pedro, os seguidores de Paulo, os seguidores de Apolo, e aí na maior disputa eles. E São Paulo faz aquele grande alerta. Olha, Paulo, Cefas, Apolo, eles semeiam. Quem colhe é o Senhor. É o Senhor que deve seguir. A vaidade. Lutemos para que a vaidade não tome conta do nosso coração. Convém que ele cresça, que nós diminuamos. Convém que Jesus seja lembrado, seja seguido. Nós não somos o Senhor. Nós não nascemos, nós não viemos do céu. Nós não nascemos da Virgem Maria. Nós não sofremos ali sob Pôncio Pilatos. Nós não morremos e não ressuscitamos ao terceiro dia ainda. É claro, um dia nós iremos ressuscitar. Nós não subimos ao céu e nós não sentamos à direita do Pai. Isso sim aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Levemos as pessoas a nosso Senhor. Indiquemos, sejamos a seta, sejamos como aquele sinal de trânsito. Ele aponta para o caminho e na medida que nós vamos vendo aquela seta, nós chegamos ao caminho, chegamos no lugar. Sejamos seta, onde apontemos para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria.